O Kremlin anunciou nesta quinta-feira que os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin vão se encontrar nos próximos dias. A data e os locais exatos ainda não foram confirmados, mas esse vai ser o primeiro encontro pessoal de líderes dos Estados Unidos e da Rússia desde a invasão da Ucrânia. Fred, um dos objetivos desse encontro é desbloquear ali as negociações do fim da guerra entre os russos e ucranianos. E essa é uma negociação que já vai acontecendo ali há bastante tempo. Qual que é a chance desse encontro agora de fato ter algum sucesso? Realmente vem caminhando durante um longo período. O próprio Trump, quando ele foi eleito, ele afirmou, na campanha que resolveria a guerra da Ucrânia em 24 horas. Já são mais de 8 meses, que as coisas estão se passando desde a eleição dele até agora. Então, é uma questão crítica, não é uma solução fácil. Nesse exato momento, a Rússia tem uma certa preponderância no cenário de batalha, ainda que o impasse, os avanços sejam muito pontuais e o impasse que tem vigido dos últimos meses continue. Mas é uma perspectiva, é uma melhoria, é uma forma de descongelar essa tensão que cresceu nos últimos dias entre Estados Unidos e a Rússia. Vamos resgatar um pouco essa questão. Desde julho, quando encerraram as primeiras negociações na Turquia entre ucranianos e russos, equipes de nível mais baixo, um pouco diplomático, com relação à possibilidade de uma trégua, os acordos de paz foram diminuindo. E a paciência de Trump com Putin, que antes era muito grande, e parecia até que ele estava defendendo interesses de Putin no acordo, ele virou. Nos últimos dias, houve até uma questão em que o Donald Trump fez um ultimato para que as negociações fossem retomadas, para que houvesse uma trégua. O ex-presidente Dmitry Medvedev, ele fez ameaças aos Estados Unidos, disse que o sistema de retaliação nuclear automática poderia ser acionado diante de ameaças dos Estados Unidos. Esse é Dmitry Medvedev. E os Estados Unidos e Trump anunciou o deslocamento de 2 submarinos nucleares para mais próximo das águas territoriais russas, elevando bastante a tensão. Essa tensão começou a ceder um pouco com o agendamento do encontro que ocorreu ontem entre o emissário especial, Steve Witkoff, e o presidente Vladimir Putin em Moscou. Witkoff levou uma proposta de um encontro trilateral, em que houvesse a presença, inclusive, de Volodymyr Zelensky, junto com Vladimir Putin, e os Estados Unidos, para chegar a um acordo. Isso daí não houve uma resposta, mas houve a possibilidade de um encontro. E o presidente Donald Trump, ele chegou a falar sobre isso na quarta-feira, e nós temos até a sonora da frase dele sobre essa questão do acordo. Well, there's a very good prospect that they will. And we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today. And there's a very good chance that we could be ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. Fred, eu queria só um ponto aqui, o Paulo comentou aqui, e te faço essa pergunta também. Ele avalia aqui, eu quero saber sua opinião. De um lado tem o Trump querendo pôr o fim da guerra na Rússia com a Ucrânia, até para dar uma resposta ao seu eleitor ao Congresso, visando as eleições do ano que vem e ter uma contrapartida. É mais ou menos isso? Também. A questão política interna dos Estados Unidos é um grande motivador das ações de Trump. Ele tem interesse nisso, a política externa dele é muito relacionada a isso, e também está em jogo a questão econômica tarifária. Amanhã vence o ultimato de que o Donald Trump poderia
ele fez ameaça à Rússia de que ele poderia elevar as tarifas a 100% no caso dos países que compram petróleo e armamentos da Rússia. Né? Os principais compradores, né, o maior de todos, com mais de 30% da compra de petróleo russo, é a China. A Índia, que já recebeu uma taxação ontem de mais 25%, além das outras taxações, e a União Europeia. Além disso, tem a Turquia. Então, pra você ter uma ideia, nós temos aí pelo menos 3 membros dos BRICS nessa história. E por que uma coisa tem a ver com a outra? É uma forma de pressão, né? É uma forma de estrangular a economia russa para que ela entregue, né, o processo de paz com mais facilidade, mas é também uma forma do Trump começar a dar algum retorno para a política interna. Para você ter uma ideia, hoje está entrando em vigor também o grande tarifaço, né, com aumento médio de 40 e poucos % não, mentira, até 41% de novas tarifas no comércio mundial para mais de 50 países. Né? Esse aumento de tarifa somente no mês passado rendeu em torno de 30 bilhões de dólares em receitas para os Estados Unidos, segundo cálculos da Casa Branca e do Departamento de Tesouro. Desde abril, quando começaram essas movimentações e o pacote da liberdade dos Estados Unidos, são mais de 100 bilhões. Né? E por que ele está falando disso daí? Porque os Estados Unidos precisam lidar também com um déficit orçamentário que já passa de $1 trilhão, e isso pressiona a economia interna. E também não se sabe até que ponto esse receituário de solução também não vai produzir inflação dentro dos Estados Unidos. Né? É uma questão que ele está tentando negociar junto com os acordos, a pressão, e ele precisa garantir a maioria que ele já tem e, se possível, ampliar a maioria dentro das duas casas nas eleições do midterms do ano que vem. E, Fred, você falou sobre essa questão de tarifas. No meio disso tudo, como que o Brasil pode ser impactado? O Brasil tem uma questão seguinte: o Brasil não é um dos maiores compradores de petróleo da Rússia, muito menos de armamentos. Ele compra alguma coisa, mas não é um dos grandes compradores. Mas ele é um grande comprador de diesel da Rússia. Né? Nós até preparamos um material, uma arte que mostra algumas dessas informações. Né? No primeiro semestre, o Brasil importou em torno de 7,9 bilhões de litros de diesel da Rússia, né? É responsável por o diesel russo representa 61% das importações de diesel do Brasil. O Brasil consome em média 185 milhões de litros por dia, mas em torno de 33% é diesel russo. Então, se o Brasil, que já respondeu agora por um aumento de tarifa na outra questão, ele pode ficar mais fragilizado e exposto à expansão dessas sanções da questão russa. Então esse é o calcanhar de Aquiles atual do Brasil nessa questão.